A primeira diz assim: readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Verdadeiro ou falso? Verdade, né? Falou em readaptação, é a limitação física ou mental. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor sujeito à readaptação será aposentado. Não, né? Ele fica como excedente. Sempre que ele fica como excedente. É aquele que vai lá todo dia, né? Ficar excedente é diferente de indisponibilidade. Só o readaptado é que fica como excedente. Ou seja, ninguém arranjou um novo cargo para ele ainda. Ele vai todo dia, bate o ponto, fica lá esperando o tempo passar, mas recebe integralmente. Então é falso. Não vai aposentar, não. Recondução é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Isso é recondução? Não. Isso é reversão. Falou em aposentadoria, é reversão. A gente tem também a hipótese, que meio que a gente já viu, que é ficar em disponibilidade e aproveitamento. Ficar em disponibilidade é estar à disposição da administração pública. É ficar à disposição da administração pública. Tá? Aproveitamento é quando colocam ele em algum cargo compatível. Vou botar assim: a fixação do servidor em cargo compatível. É o aproveitamento. Ele fica em disponibilidade e aí quando ele é aproveitado, que ele é colocado em um cargo efetivamente. É. Excedente é o que. Lembra assim, excedente ele está sobrando lá na administração pública, o excedente. Ele fica sobrando lá dentro. Você faz nada, um a mais, não faz nada. A disponibilidade está disponível em casa, esperando até ele ser aproveitado. A gente tem as hipóteses de vacância do cargo público. O que é a vacância? É a situação em que o servidor desocupa o cargo. Tá? Não tem grandes segredos. Vacância são as hipóteses que ele sai. Por exemplo, exoneração, o cargo fica vago. Quando ele é demitido, idem. Promoção também, que ele ascendeu de um cargo para outro, então o cargo anterior fica vago. Readaptação também, né? Todas as hipóteses que a gente já viu. Aposentadoria também, né? Ele se aposenta, o cargo fica vago. Posse em outro cargo inacumulável e falecimento do servidor. Nesses casos aqui, são hipóteses em que o cargo fica vago, né? O servidor sai de alguma forma do cargo público e o cargo ficará vago, chamado vacância do cargo público. Essa expressão aí. Tem essa informação também, que é a informação mais técnica. Eu não acho que você tem que se preocupar em memorizar isso para concurso, mas é a informação técnica que a gente tem sobre a lei. Como aqui é completa, a gente vê tudo. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então, se você ocupa um cargo efetivo e você pede exoneração, quer dizer, para você ser exonerado, duas hipóteses: ou você pede para sair a pedido do servidor, ou de ofício. Então, cargo efetivo dá-se-á a pedido ou
de ofício. O que é exoneração de ofício? Ela vai acontecer em duas hipóteses. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, se você é servidor público, qual é a diferença entre exoneração e demissão? Não sei se eu já cheguei a falar isso. Mas a exoneração, a demissão, ela tem caráter penalizador. Demitir é penalizar, demissão é uma pena. Exoneração não. Exoneração é simplesmente a saída do servidor. Quando ele pede para sair, ele não pede demissão, ele pede exoneração. Ou quando ele perde em estágio probatório, ele não é demitido, ele é exonerado. Ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, aquela hipótese que ele toma posse e não entra em exercício, também será chamada de exoneração. Tá? Agora, se você ocupa um cargo em comissão, para você sair de lá, ou função de confiança, para você ser exonerado, vai ser ou a juízo da autoridade competente, aquela pessoa que ele colocou é a pessoa que vai lhe tirar, ou a pedido do próprio servidor. Então a exoneração ocorre sempre a pedido, ou de ofício pela administração pública, quando é um cargo efetivo, ou a juízo da autoridade competente, que é livre nomeação e é livre exoneração também. É só uma parte mais técnica assim, mas que não é grande conteúdo não. Agora esse assunto é interessante, porque a gente às vezes confunde a remoção com redistribuição, né? Qual é a diferença entre ambas? O que é a remoção no servidor público que a gente prevê aí, a lei prevê no artigo 36 da lei. A remoção consiste na saída de um servidor público do seu cargo para outra localidade. Então, consiste no deslocamento do servidor para exercer suas atividades em outra unidade, permanecendo no mesmo cargo sem qualquer alteração do vínculo funcional. Pode implicar ou não na mudança de localidade. Às vezes existe uma remoção de um órgão para outro, de um bairro para outro, e isso é remoção. Não precisa mudar de cidade para haver uma remoção. A remoção pode ser de ofício ou a pedido. Lembra, de ofício é quando a própria administração pública decide remover o servidor. A pedido é quando ele pede para ser removido. E a administração será obrigada a conceder a remoção nos seguintes casos. Então nós temos situações nas quais o servidor ele tem direito à remoção e a administração pública não pode fugir disso. Por exemplo, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, estados, DF ou municípios, que foi deslocado no interesse da administração pública. Então você tem um outro companheiro, cônjuge, que também é servidor público, não importa de que esfera, se ele sofreu uma remoção, ou seja, pela administração pública, se ela removeu o servidor, a ideia é não separar o casal mesmo. Então o outro também tem direito a ir para aquele local. A administração pública tem pena aí, né, da destruição familiar, e ela vai e concede, aliás, a administração não, a lei, né, que é a lei que obriga a administração a fazer isso. Por motivo de saúde do servidor e de seu familiar, se precisa fazer um tratamento, né, de saúde, tanto seu quanto de algum dependente, o servidor ele pode fazer isso. E seleção interna de remoção realizada pela administração quando o número de interessados for superior ao de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. É o concurso interno que tem de remoção. Os órgãos públicos têm, geralmente, acho que anualmente eles fazem, né? Eles fazem uma varredura dos cargos que estão em vacância nas cidades e aí convoca os servidores para ver quem é que vai ter interesse na remoção daqueles cargos. Então, quando houver isso, a administração pública é obrigada a remover estes servidores, quando ela faz a seleção interna de remoção. Não, mesmo se não tiver, como assim? Não, se tiver cargo. Só pode, se ela faz a seleção interna, ela é obrigada a remover. Mas se teve mais gente do que vaga, ela só remove as vagas. Sim. Exatamente. Só quem... Quando acabou as vagas, acabou a remoção. É interessante, eu já fui assistir um amigo meu, foi o TRE, acontece aqui em Salvador, ali no CAB. Então aí eles fazem a remoção, colocam num quadro
lá as cidades, tipo Salvador, Feira de Santana, tal, as cidades, Bahia toda que tem vaga. E aí coloca tal vaga, tal vaga. Aí eles têm um critério, eles fazem, geralmente, cada critério ou é antiguidade, então pega a lista de todos os servidores, né, que se interessaram, coloco na ordem da antiguidade e aí vai, fulano de tal, tem interesse? Aí, de acordo com o que for ter interesse, vai pegando as vagas. Aí a vaga daquele que saiu já sobra, naquela hora ali mesmo. E aí já entra no leilão, sei lá, como é que pode chamar aquilo. E aí fica essa coisa. Salvador acaba logo. O pessoal do interior vem logo querendo ir pra cá. E aí... tem gente... É gosto, né? Gosto. Seria vantagem de você. Sensacional. Veja, se eu falo que a remoção ela é o deslocamento do servidor, o que vai diferenciar da redistribuição? A diferença é que na redistribuição vai o cargo. Vai o cargo e não necessariamente somente o servidor. Então, na redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, às vezes a administração pública cria um órgão novo, por exemplo. E quando ela cria esse órgão novo, ela precisa de cargos nesse órgão. Ela pode verificar que existe um outro já, um órgão existente, que tem cargos sobrando e que ela pode remanejar. Ela pega aquele cargo e leva para lá, sendo o cargo vago ou não. Você lembra que cargo é um posto, né? Cargo público é um posto da administração pública. Ela leva o cargo para lá. Se tiver ocupado ou não, aí vai todo mundo junto. Se tiver vago, vai vago mesmo. Na remoção, não. Na remoção, se eu sou um servidor, eu vou para... Nessa que eu falei, por exemplo, a seleção interna de remoção. Quando eu falei que o cara aceitava, ele ia para Salvador e o cargo dele vagava. Porque remoção é assim, é o servidor que vai. Na redistribuição, é a hipótese em que a administração pública ela quer mudar o cargo. Então, algum órgão vai ficar com um cargo a menos e o outro vai ficar com um cargo a mais. Essa é a redistribuição. Apesar de, na prática, ser a mudança do servidor, né, a diferença técnica é que na redistribuição vai os dois, né, não vai só o servidor. Não é requisito para a redistribuição do cargo que o servidor ocupante seja estável, não importa. Qualquer servidor estável ou não, vago ou não o cargo, a redistribuição pode ser feita. A redistribuição ocorre ex officio, que é a mesma coisa que de ofício. Pode ter essa expressão também para vocês. Então ocorre ex officio ou de ofício pela administração pública. E são requisitos para a redistribuição. Primeiro, interesse da administração pública, é ela que escolhe o motivo. Equivalência de vencimentos também não pode, né, fazer. A ideia é que você não permita que essas mudanças internas acabem fazendo com que o servidor ganhe muito mais, ou até mesmo ganhe muito menos, sem prejuízo. Sempre quando muda um servidor, readapta ou remove ou redistribui, tem que haver uma compatibilidade de vencimentos. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Então ele tem que ir fazendo a mesma coisa. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Não é algo que vocês precisam decorar, tá? Quando precisa decorar, infelizmente eu aviso, né? Negócio prazos, até 30 dias, até 15 dias, aquilo ali precisa decorar. Isso aqui não. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. E 6, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais ou dos órgãos, do órgão ou entidade. O que vocês precisam imaginar é o seguinte: se vai haver a redistribuição, se vai haver a remoção, eu preciso que se mantenha as mesmas características ou parecidas do cargo. Então, quando o servidor é removido, ele tem que ser removido para um cargo em que as atribuições sejam as mesmas. Mesmo nível de escolaridade, mesmo vencimento, mesma complexidade. Eu não posso remover ou redistribuir para prejudicar um servidor ou facilitar, melhorar a vida dele, privilegiar. Tem que manter as mesmas condições desse servidor público. E aí a gente tem aqui um quadro, que eu coloco também material para vocês, tá? Uma nova forma da gente enxergar o mesmo assunto, que traz a redistribuição. A redistribuição, olha lá, é o deslocamento de cargo efetivo, né? Seja um cargo ocupado ou vago, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC.
Então é um órgão central que cuida dos servidores, né? Tem que ter essa prévia administração, essa prévia autorização interna. Os requisitos, a gente acabou de ver, né? Ela é ex officio, a administração pública ela pode redistribuir tanto para fazer ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço. É o exemplo que eu dei, né? Que está precisando de cargo, ela vai lá e remaneja, redistribui. Inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão, foi o exemplo específico que eu dei. Então, reorganização, extinção, necessidade, são quadros que eu trago aí com o mesmo conteúdo, mas é uma forma até de vocês fazerem uma revisão mais rápida e vocês terão disponíveis aí no material. Da mesma forma. Vamos ver essa questão. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outros cargos, nos termos da Lei 8.112, disse recondução. Recondução ocorre aquelas duas hipóteses: ou quando o reintegrado volta e eu sou reconduzido, ou quando eu perco em estágio probatório e eu posso voltar para o meu cargo de origem. Tá? É a chamada recondução. Veja essa outra aí. Então veja, a investidura de um servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, verificada em inspeção médica, então ele vai ser investido, né, em um cargo de acordo com as suas limitações, né, em sua capacidade física. Então que situação é essa? É admitida na lei e se diz recondução? Não, limitação física não é recondução. Não é admitida na lei, salvo por novo concurso, restando ao servidor a opção da aposentadoria por invalidez? Falso, a gente sabe que isso é possível. É admitida na lei e se diz readaptação? É a hipótese aqui, né? Essa parte do conteúdo do assunto cai muito. Essa parte de readaptação, reintegração, reversão, redistribuição, enfim, é uma parte que cai bastante. E a parte também de posse, nomeação, exercício, são dois assuntos que caem bastante nas questões. Tá? Direitos e vantagens, né? Quais são os direitos e vantagens do servidor público? A primeira que nós temos, a gente fala um pouco sobre remuneração e vencimento, porque não são coisas iguais. Remuneração e vencimento são conteúdos diferentes para o servidor. Quando eu falo em vencimento, eu estou falando na retribuição pecuniária prevista em lei. Eu quero que vocês pensem o vencimento como um salário base. O salário está previsto em lei, sem nenhuma gratificação, sem nenhum adicional, sem nenhuma outra parcela. Isso nós chamamos de vencimento. Já a remuneração, a gente vai somar esse vencimento mais as gratificações que o servidor recebe, as parcelas variáveis do servidor. São as chamadas gratificações. No edital, aí depende do edital. Geralmente o edital ele vem explicando ou o vencimento, ou se ele vem explicando se é a remuneração ou o vencimento. Às vezes, os editais que eu tenho visto atualmente, eles vêm trazendo os dois. Às vezes ele diz, o salário do servidor, a remuneração do servidor será, sei lá, R$6.000. E ele coloca, a título de vencimento é 2.000, mais não sei quanto de gratificações, tal. Então ali a gente já acompanha os dois. Já vem vencimento e salário. A remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o vencimento pode. Olha lá. É a remuneração que não pode ser inferior ao salário mínimo. Tá? É a remuneração total que não pode ser inferior. O vencimento, o salário base, pode. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, o vencimento do cargo efetivo mais as vantagens permanentes, elas são irredutíveis. A ideia é você proteger o salário do servidor, proteger aquela remuneração dele. Então, aquilo que é permanente não pode ser reduzido, tá? É irredutível, é o princípio da irredutibilidade salarial. Isso aqui é a irredutibilidade salarial.
é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então a ideia é o seguinte: mesmos cargos recebem as mesmas remunerações. Claro que, eventualmente, nós vamos ter servidores que recebem diferentes dos outros, em virtude até mesmo, como a lei falou, a natureza do cargo ou características individuais. A gente não pode esperar que o mesmo analista de 15 anos receba o salário, a remuneração do que entrou agora. Por questões individuais, de progressão, enfim, ele vai ter salários diferentes. Mas o cargo em si tem que ter as mesmas compatibilidades, a mesma compatibilidade salarial, independentemente do local onde esteja situado. Tá? Então aqui é o momento que a gente vê um pouco da proteção salarial. É o princípio da irredutibilidade salarial e aqui é o princípio da isonomia. Pessoas em situações iguais devem receber tratamento igual. Aqui também, mesma história lá do mapa mental que tem para vocês. Deixa eu ver só um negócio aqui. Isso aqui eu falo mapa mental. Tá. Então, olha lá, mapa mental. A gente tem o salário, ele é irredutível, princípio da irredutibilidade. A gente tem que o vencimento, vamos lá, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, valor mínimo fixado em lei, né, que deve ser maior que o salário mínimo, que é até errado, tá? No material eu risco de vocês, que é a remuneração que não pode ser inferior ao salário mínimo. Isonomia, mesmo salário, deve receber as mesmas contribuições, a mesmo salário, mesma situação salarial. Vantagem pecuniária permanente, então, a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui é a remuneração. No Brasil nós temos um teto, já falei esse teto com vocês, não foi? No direito administrativo? Já falei, não sei se vocês se recordam, mas falei que no Brasil o teto é o ministro do STF. Ninguém pode receber mais do que o ministro do STF. No âmbito estadual, governador e deputado estadual, distrital. No âmbito aspecto judiciário, o desembargador deve receber mais, sendo que o desembargador só pode receber, essa aqui é 90,25% do salário do ministro do STF. É o máximo que ele pode receber. E no município é o prefeito. Exceções, o que é que não entra para essa conta aqui de remuneração? Não entra as vantagens particulares de cada um, as férias, o adicional noturno, a hora extra e a insalubridade e periculosidade. A ideia é o seguinte: se eu com as minhas férias, tá, acabo ultrapassando o teto do prefeito, por exemplo, eu não vou perder as minhas férias porque ultrapassou o teto do prefeito. Então as férias não entram nessa conta. A ideia é essa. Essas parcelas ali, parcelas individuais, elas não entram nessa conta. Onde você pode encontrar esses mapas? É nesse site aqui, ó, mapadequestões.com.br. Tem vários mapas mentais lá, de várias disciplinas, que resumem conteúdos assim. E eu acho uma forma interessante. É outra forma da gente, não é talvez para aprender não, mas para revisar, eu acho mais interessante. Então aqui, sobre a remuneração, né? Aqui eu também trago algumas outras informações sobre a remuneração. A irredutibilidade, não pode haver desconto na remuneração, salvo se você permita, né, descontar, ou seja uma imposição legal ou mandado judicial, naqueles casos de pensão alimentícia, que pode descontar diretamente do salário. Mas em regra não pode haver essas deduções não, esses descontos não. Então, essas deduções, se eu faltar sem justificativa, eu vou perder a remuneração do dia. Se eu me atrasar ou me ausentar, quer dizer, atraso, ausência justificada, saída antecipada, eu perco proporcional. Para situações nas quais eu vou sair ou eu não vou comparecer ao trabalho, mas mesmo assim não vou perder o salário. Quais são as hipóteses? 1 dia para doação de sangue, até 2 dias para se alistar como eleitor, né, ou então resolver qualquer questão eleitoral, né, que haja um problema lá, e para casar ou em caso de morte
8 dias consecutivos, casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, o menor sob sua guarda, você pode aí ter 8 dias consecutivos. O dia para doação de sangue, ela tem a ver, quem estabelece, não é anual não, quem estabelece isso é um protocolo de saúde que você tem, eu que não sei qual é o prazo, mas você tem um período que você só pode doar sangue de acordo com, depois que você doa sangue, você tem que respeitar um mínimo para doar novamente. Eu não sei quantos meses são, não sei, mas para doar você sempre pode doar, não é um ano não. Duas e vai lá e resolve, né? Teve um aluno uma vez que me perguntou, a gente falando sobre licenças, tal. Aí eu falei para casamento. Aí ele perguntou: e se no dia que eu casar, o meu parente morrer, eu posso acumular e fechar em 16 dias? Falei, calma, porque os fatos ocorreram no mesmo dia. Então os 8 dias estão contando juntos. Não vai. Ele, não, mas eu quero usar depois. Eu falei, meu Deus, que pensamento mórbido do garoto, né? Mas ele queria usar essa possibilidade aí para poder ter uns 16 dias de férias no dia do casamento, né? Mas é isso aí, não pode não, tá? Concomitante as coisas, se infelizmente, né, acontecer essas, né? Olha eu falando, infelizmente, né, ele casar e se morrer alguém, ele entra nessa história aí. A gente viu que não pode ser, aliás não, a gente viu isso em direito administrativo, a parte de verba pública. Então, se o servidor estiver devendo alguma coisa à administração pública, ele quebra alguma coisa e tem que repor, a regra é que ele pague imediatamente em uma única parcela, tá? Eu vou explicar mais sobre isso, que pode dividir em algumas situações. O salário do servidor não pode ser objeto de arresto, sequestro nem penhora. Aquilo que acontece com os bens públicos também não pode acontecer com o bem do servidor, o bem salarial, tá? Porque é uma decisão, tem um caráter alimentar. Aliás, o único que pode fazer isso é em virtude justamente dessa decisão judicial de caráter alimentar do filho, né? Mas o resto não pode penhorar, sequestrar o meu salário não, de servidor. Tem que manter ali. Se você quebra alguma coisa ou tem que repor à administração pública, o que acontece? Então, previamente comunicado ao servidor, ele terá um prazo máximo de 30 dias para poder... perdão, eu li errado aqui, ó. Reposição de pagamento indevido. Que situação é essa aqui? É se você, servidor, recebe a mais, tá? Você tem 30 dias para devolver. Receber a mais. Aqui sim é a hipótese que eu me referi. Quando você quebra alguma coisa, causa algum prejuízo à administração pública, você vai ter um aviso para... meu Deus do céu, que confusão louca isso aqui. Aqui você, não é 30 dias, aqui você paga imediatamente. Peraí. Recebeu valor a mais, você paga, restitui imediatamente. Salvo hora extra, que a gente não tem aqui ainda, mas lá na frente a gente vai ver que a hora extra tem que ser devolvida até 5 dias. Quando você recebe hora extra e você não fez a hora extra, ou as diárias, perdão, você faz as diárias e aí você não completou todas as diárias, então você deve devolver as diárias em até 5 dias. Mas em regra, as parcelas salariais que caíram errado na sua conta, você deve devolver imediatamente. Agora, quando você quebra alguma coisa e causa um prejuízo, aí sim você vai ter o prazo máximo de 30 dias para pagar aquele prejuízo que você causou. Se você não tiver dinheiro, você pode pedir parcelamento. Nesse parcelamento, a administração pública vai fazer, contanto que as parcelas mínimas mensais não sejam inferior a 10% do prejuízo que você causou. Tem que ser no mínimo 10% do prejuízo que você causou. E se durante esse prazo aqui você parcelou e aí você se desligou, né, saiu da administração pública, aí você tem que pagar imediatamente ou vai ter algum prazo. Se você se desligou aqui, o servidor que se desliga, saiu, ele vai ter o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então uma coisa que está parcelada em 10 vezes, sei lá, ele vai ter até 60 dias, sob pena de inscrever ele na dívida ativa, para poder ser cobrado por meio de uma execução, né?
E é possível também o servidor consignar em favor de terceiros. É aquele empréstimo que debita na folha. É possível o servidor tomar um empréstimo, desde que a administração pública autorize que ele debite na folha de pagamento. Ele pode vincular e aí debita direto quando o salário cai. É possível que isso seja feito. Então essa parcela, as características da remuneração do servidor. O que são as vantagens? Vantagens são designações genéricas de qualquer valor recebido por servidor que não se enquadre na definição vencimento. A gente viu que o vencimento é o salário básico, aquele previsto na lei, e a remuneração é a soma do vencimento, mas as vantagens permanentes previstas em lei. Vantagens é isso, é tudo aquilo que vem a mais para a remuneração. Ela pode integrar ou não a remuneração, a depender da sua permanência. Então, se eu faço uma hora extra isolada, em um mês, aquilo não é, eu vou receber a minha hora extra, mas aquilo não é minha remuneração, porque não é uma vantagem permanente, foi algo esporádico. Então é uma vantagem, mas não é remuneração. Para ser remuneração tem que ser algo permanente previsto em lei. Se as indenizações, então nós temos 3 espécies de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Indenizações, gratificações e adicionais. São 3 as espécies de vantagens. Se bem que as indenizações, elas não são nenhuma espécie de vantagem. A gente estuda mais de forma didática. Porque indenização não é uma vantagem que você está tendo. Teoricamente, uma indenização é para ressarcir um prejuízo que você teve. Quando você é indenizado por alguma coisa, alguém está lhe pagando o prejuízo que você teve. Não é algo a mais que você está recebendo, tá? Então, indenizações é a primeira modalidade que a gente vai ver. O que são as indenizações? As indenizações nunca integram a remuneração, pois constituem um ressarcimento de algum prejuízo. É como eu falei, indenização é ressarcir um prejuízo que o servidor público tem. Então não é uma vantagem propriamente dita, mas a gente estuda tudo junto. Quais são as hipóteses de indenizações? Nós temos a ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. Ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. Vamos ver por que é indenização e quais as principais características de cada um. A ajuda de custo destina-se a compensar despesas que o servidor, no interesse do serviço, ou seja, remoção de ofício, passa a ter exercício em nova sede. Então, aquele servidor que foi removido de ofício, a própria administração pública obrigou ele a ir para lá. Para ele ter essa mudança, realizar essa mudança é um prejuízo. Ele vai ter gastos com isso. Então, a administração pública ela vai custear, pelo menos uma boa parte dessa mudança. Então, correrão por conta da administração ainda as despesas de transporte de servidor, essa família, bagagens, bens pessoais. A administração deve dar uma ajuda de custo para ele mudar. Perceba que não é uma vantagem patrimonial. Ele está só pagando o que o servidor público gastou para realizar a sua mudança. Ainda sobre a ajuda de custo, o valor deve ser calculado sobre o valor da remuneração do servidor, não podendo exceder o valor correspondente a 3 meses do que ele recebe. Então encontra esse limite aqui, não pode receber o valor correspondente a 3 meses do que ele recebe. E caso o servidor em 30 dias não compareça na nova sede, no que ele tem que devolver esse dinheiro. A família do servidor que morrer na nova sede, então vamos imaginar que ele mudou e aí o servidor faleceu, a família pode querer voltar, desde que ela peça no prazo de 1 ano contado da data do falecimento. Ela pode querer voltar caso o servidor morra e eles queiram voltar à vida anterior, à antiga residência. E veda-se o duplo pagamento. O que é esse duplo pagamento? É 2 servidores públicos, naquela hipótese em que a administração muda um e o outro vai junto também. Então não são os 2 que vão receber a ajuda de custos, a mudança é a mesma. Então é um pagamento só para os 2, para aquela mesma mudança. Então a ajuda de custo é a primeira hipótese de uma indenização, que não é uma vantagem permanente propriamente dita.
Da mesma forma, a diária, apesar de na prática ser um bom dinheiro para os servidores, né, a diária, em tese, ela é uma indenização. Ela é para custear gastos que o servidor tem no deslocamento do trabalho, né, para outras cidades. Então, serve para indenizar as despesas extraordinárias do servidor com alimentação, pousada, locomoção urbana, ao servidor que afastasse da sede em caráter eventual transitório, seja no Brasil ou no exterior. Então, as viagens que eles fazem, né, devem ser custeadas aí por meio de diárias. Não se paga diária se o deslocamento for exigência do cargo, se o deslocamento ocorrer dentro de uma mesma região metropolitana ou áreas de controle integrado. Áreas de controle integrado são áreas de fronteira que tem a mesma essa fronteira ali chama controle integrado, quando tem a mesma circunscrição. Então, daqui para Lauro de Freitas, por exemplo, não recebe diária, em tese, pelo menos, o servidor que realizar esse deslocamento. Pusão é a região metropolitana aqui de Salvador. Tá? Então, diárias, como é que vai ser o valor dessa diária? A diária é devida por dia de afastamento, sendo paga pela metade quando o pernoite do servidor não for necessário, ou quando a União custear de outra forma despesas que deveriam ser arcadas com a diária. Então, se a União tem um estabelecimento no qual o servidor dorme, a diária é paga pela metade, pois ela está custeando de alguma forma esse valor aí. Não havendo deslocamento da sede, ou no caso do retorno antecipado, é aquele prazo de 5 dias que eu vim falar para vocês, no caso das diárias. O servidor tem 5 dias de prazo para restituir as diárias integrais ou proporcionais. Então, se ele efetivamente não deu jus àquele gasto, ele tem que devolver aquilo em até 5 dias, quando volta do seu trabalho lá, da sua atividade. Então, por que não? Eu já falei que a diária é 50%. Não. Ah, tá. É porque as diárias, elas são calculadas de acordo... A gente não tem um valor específico das diárias. Elas são calculadas de acordo com cada órgão, de acordo com a distância que o servidor vai percorrer. Então, a lei ela não traz um valor específico. É cada órgão, cada instituição que vai estabelecer o valor das suas diárias. É a hora extra que é no mínimo 50%. A gente vai chegar lá em hora extra ainda. Então a gente viu ajuda de custo, diárias e indenização de transporte. Indenização de transporte a gente não pode confundir, né, com aquele valor que o servidor público ou o empregado da iniciativa privada recebe para ir trabalhar ou não, né, de ônibus, aquele ajuda de custo não, aquele chama de auxílio também transporte, né, na CLT. Mas aqui esse auxílio transporte, essa indenização transporte é quando o servidor usa o seu próprio carro, o seu próprio veículo de transporte para fazer trabalho para a administração pública. Então, nesse caso, já que ele está tendo um gasto, lembra, a indenização é sempre um gasto. Essa indenização de transporte, já que está tendo um gasto com carro, gasolina, o desgaste dos carros, das peças e tal, ele vai ser indenizado por conta disso. Então, conhecido como auxílio transporte, é devido ao servidor que utiliza meio de transporte próprio de locomoção para a execução de serviços externos, em decorrência das atribuições próprias do cargo. Vamos imaginar que ele tem um carro de mudança, e esse carro ele usa para transportar materiais da administração pública. Ele vai receber uma indenização por conta disso, tá? A gente não pode confundir isso com o fato dele ir trabalhar de carro ou não, ok? Então, corresponde a um valor diário, a depender da quantidade de vezes que ele trabalhar com aquela função, né? Também a gente não tem um valor específico, vai depender de cada caso concreto, de cada política interna dos órgãos ou das instituições que estabelecem esses valores para pagar aos servidores, tá? É bom que não tem valor, que a gente não tem que preocupar em memorizar. E, por fim, nós temos o auxílio moradia. Esse auxílio moradia é para aquelas situações, não é para todo mundo, tá? É para só quem exerce cargo em comissão, função de confiança ou de natureza especial, os ministros, secretários e tal, que recebe ressarcimento pelo aluguel de moradia ou meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então, os altos cargos aqui podem ter esse auxílio moradia, caso gastem com essas despesas
eles terão esse ressarcimento. Esse auxílio moradia, ele tem um prazo diferente. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O servidor não pode ter imóvel próprio e nem conviver com alguém que tenha, nem tampouco se hospedar em apartamento funcional. Esse auxílio moradia, ele é pago por 8 anos a cada 12. Como assim? Então nós temos um prazo de 12 anos, né? E aí ele entra lá em 2000. E aqui chegou em 2012. Vamos dizer que o servidor, esse cargo de comissão, função de confiança, que são se tem um direito ao auxílio moradia, pediu a primeira vez aqui, ó, o auxílio moradia em 2000. Então ele não vai, vamos dizer que ele ficou de 2000 a 2012. Ele não vai receber de 2000 a 2012. Nesse prazo de 12 anos que se abre a partir do ano de 2000, ele só vai receber durante 8 anos. Então ele pode pedir em 2000, aí vem 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, durante esses primeiros 8 anos aqui, ele recebe o auxílio. Isso quer dizer o seguinte: daqui para cá ele vai ficar sem. Então é pago por 8 anos a cada 12. Para ele receber um auxílio moradia de novo, só nos próximos, quer dizer, quando acabar os 12 anos, aí ele pode pedir de novo esse auxílio moradia. Tá? Não é pago durante todo o período, não. Claro que na prática, né, o ministro, né, não vai durar 12 anos geralmente, né? Então acaba sempre recebendo esse auxílio moradia que é previsto pela lei 8.112. Agora tem um valor. Ele é limitado até 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro ocupado. Porém, obedecerá sempre ao teto de R$ 1.800. Não pode passar de R$ 1.800. É o limite que a lei estabelece para esse auxílio moradia, que é previsto, lembro mais uma vez, só para cargos especiais, cargos em comissão. São os altos cargos da administração pública. Então, até 25%, e esse até 25% não pode passar o teto de R$ 1.800. Vamos ver a questão aqui. E aí? B? Vamos lá. Ele quer saber o quê? Quais são indenizações, né? Diárias são, né? A gente viu. Auxílio moradia também. A gente acabou de ver auxílio moradia, que não é para todo mundo, mas é uma indenização. Gratificação por encargo de curso ou concurso, a gente não viu ainda, mas o próprio nome já diz, não é uma indenização, é uma gratificação. Vai ser na próxima aula. Não é. Transporte, indenização transporte. A ajuda de custo também, foi a primeira que a gente viu. Quando muda, né, ele é removido. Lembrando, se ele pede remoção, ele não tem ajuda de custo, tá? Se ele pede para ir para outro lugar, ele não vai ter ajuda de custo. Só vai ter ajuda de custo se ele for removido de ofício. Então, transporte também é, ajuda de custo também é. Adicional de insalubridade e periculosidade não é, porque é um adicional, não é uma indenização. É um adicional. Então a resposta é a letra B. É uma questão mais para a gente sistematizar o assunto. Diz assim: a vantagem paga a servidor público federal destinada a compensar suas despesas de instalação quando, no interesse do serviço, então, despesas de instalação, quando no interesse do serviço passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, chama-se... Qual é a diferença entre a diária e a ajuda de custo? A diferença é que a ajuda de custo é quando ele tem mudança de forma permanente. A diária é quando ele vai e volta. Ele custeia a ida e a volta dele. Aqui é no caso de mudança de domicílio em caráter permanente. Então é uma ajuda de custo, a letra E. Ali passa a ter exercício em nova sede também, é uma mudança permanente. Passa a ter exercício em nova sede. Ok? Olha, hoje já foi informação demais, tá? Na próxima aula a gente volta com mais esse assunto. A gente retoma de onde parou. Fica faltando só um restinho aqui, mas eu não vou encher a cabeça de vocês não.
É melhor a gente ir com calma, tá? Por hoje já foi muita informação. Um abraço, até mais.